Não, Sou eu? Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui na casa da professora Jaque, junto da Ingrid Oliveira, né, e a Mary Betânia e eu, né, pra gente participar de uma roda de conversa aqui, um pouco informal, né, com o público aqui que nos assiste. Então eu vou passar a palavra aqui para a professora Jaque, né, agradecer a hospedagem aqui, o momento aqui. Pode ser, pode ir. imagina, é um prazer enorme ter vocês aqui, é uma delícia, né, ter essa juventude aqui em casa, conversando comigo. Eu sou antropóloga, pesquisadora, né, faz mais de 10 anos que eu estudo etnologia indígena guarani, sou militante feminista, ecofeminista, né, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Sou pesquisadora, né? Na verdade o foco da minha pesquisa é etnologia indígena. Hoje mesmo eu estava lá na aldeia, né? Acho que todo mundo aqui curioso saber o que eu estava fazendo lá. Sim, mas é essa comunidade Guarani de São Miguel do Iguaçu, essa família que eu visito há mais de 10 anos, ela é ao mesmo tempo que a gente tem uma relação de pesquisa, uma relação de produção de conhecimento lá. Eu tenho também uma relação de amor e carinho, né? Porque é uma família que me acolheu no seu, entre os seus, né? Eu tenho um nome indígena, né? Eu fui batizada o ano retrasado. Meu nome é Taquá Nevangadiu, né? Então, enfim, estou aqui. É uma honra ter vocês aqui em casa, é uma delícia conversar com vocês. Bom, a nossa conversa, né, de certo modo, vai girar em torno das questões ambientais, né, principalmente do que está em foco hoje, né, uma polêmica em relação às queimadas na floresta amazônica. E a minha pergunta, embora seja um pouco polêmica, né, seria em torno um pouco dos discursos, né, obscurantistas que cercam hoje esse debate. A gente vê falas ali do ministro do Meio Ambiente, né, do próprio presidente da República, que destacam que a miséria, né, nessas aldeias indígenas, reservas indígenas e povoados ribeirinhos são decorrentes da ação, né, xiita dos antigos governos passados. Nossos governos que passaram tinham ações assim mais rígidas, né, e anticapitalistas nesse sentido, que proibiam, de certa maneira, ou inibiam o crescimento econômico e social daquela região, né? Não permitindo que houvesse extração, que houvesse venda de algum material, ou a própria extração mineral, né? E só fazendo uma palhinha, no começo do ano nós tivemos aí um vídeo que viralizou, uma fala de um pajé de uma aldeia indígena que se mostrou favorável em relação a isso. E de certa maneira isso se tornou um problema, e é um problema. Então, gostaria de saber um pouco sobre esses problemas, né, que eu citei aqui. Na verdade, assim, essas falas obscurantistas. A gente tem um pouco disseminado, né, principalmente nesse discurso desses setores mais ligados ao agronegócio, de que o desenvolvimento, existe um modelo de desenvolvimento e que precisa ser colocado em movimento, né, em toda a sociedade. E a gente tem comunidades indígenas, por exemplo, né, muitas delas, algumas até não veem problema, outras veem. A gente precisa entender um pouquinho o que é essa diversidade das comunidades indígenas. Então vamos separando primeiro, vai por parte da sua colocação. A primeira ideia é essa. Quando a gente está falando de sociedades indígenas, a gente está falando de mais de 250 comunidades, né, sociedades diferentes, falantes de línguas diferentes, né? Então, assim, não são comunidades de uma mesma sociedade indígena genérica, né? São mais de 250 comunidades, né, falando, acho que o equivalente a isso mesmo, né, umas diferentes, né? Assim, a gente tem uma diversidade étnica no Brasil gigante. Então quando você fala assim, tem um pajé lá que aceita, que acha que é importante ter desenvolvimento na sua aldeia, né?
Você está falando de que comunidade, Sim. né? Essa fala ela vem exatamente para tipificar, falar, ó, todos os indígenas, para justificar a ação do governo, falar, ó, todos os indígenas querem, o que inibe a ação. Mas não é assim. Não, com certeza não é assim, até porque o que a gente até tem determinadas comunidades, e isso é muito legal, que já fazem, por exemplo, extração de minério lá entre os Wayampi. Vocês ouviram falar aí a semana retrasada, o mês, começo desse mês, sobre o assassinato de uma liderança indígena Wayampi, né? Era o cacique lá da comunidade Wayampi. Naquela comunidade, eles começaram a desenvolver projetos de mineração ecológica, né? Então, assim, para impedir de alguma maneira a entrada das mineradoras com as práticas tradicionais de mineração, né, que é devastadora, que é feita com mercúrio e tal, eles começaram a fazer a mineração de forma ecológica, né? Então, eu lembro na época que eu estudava na USP, você tinha um pessoal lá daquele, ficava bem do lado da Cafeleche, era um curso ligado ao desenvolvimento, geofísica, não vou lembrar o nome do curso, mas que fazia, os estudantes foram lá trabalhar e desenvolver tecnologias de mineração que não fossem agressivas, que não acabassem com o meio ambiente. Porque, então, quando a gente fala de desenvolvimento de comunidades indígenas, a gente está falando de desenvolvimentos, né? Você tem mais de 200 comunidades indígenas falando quase 300 línguas, né? Então você está falando de desenvolvimentos, né? E não de desenvolvimento, e que tem muito a ver com a lógica daquelas sociedades, né? Então você tem, por exemplo, nos Guarani, que é o que eu conheço mais, né? que eu estudo, você tem um modelo de desenvolvimento econômico Guarani, né? que é conhecido, né? Uma prática econômica, uma prática de se relacionar com a natureza, que se chama a prática do bem viver. Né? Em Guarani é Tecoporã, né? Que é a vida boa, a boa vida. É o oposto da nossa prática do bem viver, da nossa prática, da nossa vivência. Né? Quando o Guarani pratica o bem viver, ele pratica um modelo de desenvolvimento que não é consumista, né? Então assim, eles não acumulam bens, né? É muito comum, e aqui a gente está muito perto dos Guarani, né? Então isso dá para vocês irem lá ver, né? Faz uma arrecadação, levanta material de doação para a comunidade e leva lá na aldeia. Aí se entregou para uma família, né? Uma pessoa. Essa pessoa automaticamente vai receber, automaticamente você vai vendo, assim, saindo por trás das casas, assim, pessoas com sacolinhas na mão, né? Porque da lógica Guarani a ideia da reciprocidade, né? Da distribuição, né? Então, assim, ele recebe e ele vai redistribuir, né? Vai distribuir para os parentes, para os amigos, né? Então tem uma lógica que não é a da acumulação. Na nossa sociedade, né, o nosso modelo de desenvolvimento faz com que a gente acumule, né? É bem sucedido, né? É alguém que está bem socialmente, né, colocado, né, na estrutura social, quem tem muitos bens, quem tem muitas coisas. Para o Guarani é o contrário, é uma pessoa bem colocada socialmente, é aquela pessoa que tem capacidade de distribuição, aquela pessoa que pode dar presentes, né? Eles chamam a economia do Jopoí, né? Um Jopoí, né? Aquela anasalada Guarani que a gente tem muita dificuldade de falar, mas essa é a lógica Guarani, né? É uma lógica oposta à nossa. Essa a existência dessa lógica, ela já coloca um empecilho, né, para o nosso modelo de desenvolvimento. Não é? Pensa. Sim. Os caras não consomem, eles se recusam a consumir, eles se recusam a acumular. Eles se recusam a cercar a terra, a ter propriedade da terra, né? Porque eles, né, têm outra lógica, né? As suas sociedades são movidas por outro modelo de desenvolvimento, né? E a gente precisa entender e conhecer esses modelos, né? Tem esses dias, na UniOeste até, a gente recebeu a visita era do pessoal do agro, como é que chama aquele curso de desenvolvimento rural, né? Eles receberam o cacique Suruí,
que era o Amir, né, que veio falar um pouco do desenvolvimento deles. Estão produzindo castanha e a produção de castanha do Suruí deixou aquela comunidade super bem de vida. Eles estão muito bem de vida, mas eles estão bem a partir da lógica deles, né? Então eles conseguem comprar trator, conseguem comprar cabine, esses carros altos para andar lá naquelas terras, né? Mas é da comunidade, né? É uma outra lógica de desenvolvimento, que não é igual a nossa. Só pegando aqui, eu prometo que eu vou parar de falar, fazer as perguntas e passar para o pessoal. Por exemplo, a pessoa que nos assiste, ela vai se perguntar, né, que, bom, se a gente está inserido numa lógica de consumo capitalista extremo, né, consumo ao contrário da lógica sustentável, né? E ele vai se perguntar, bom, mas se eu estou inserido nessa lógica de consumo capitalista, o que eu posso fazer, né, o que eu poderia fazer para mudar esse panorama na minha comunidade, em casa, na escola, sei lá, na sociedade, no espaço que ele se encontra, na comunidade, né, além das ações que a gente deveria citar, são as ações governamentais, né, ações de política pública, enfim. A gente está vivendo um momento político agora muito complicado, né, e isso que eu acho que motivou a entrevista aqui de vocês, né, que o pessoal da escola queria entender, ou queria ouvir um pouquinho sobre o porquê das queimadas, de que maneira isso está se produzindo lá na região. Como a queimada, né, lá na região amazônica pode influenciar aqui, né? Isso a gente vem apresentando e vem discutindo como um projeto de governo, né, que esse governo representa, né, esse governo produziu um projeto de governo, né, que tem um modelo de desenvolvimento, que propõe uma forma de produzir essa relação, né. Esse projeto político do governo Bolsonaro é um projeto político de desmonte, né, das políticas ambientais, né. Então a gente está vivenciando isso, né. A gente teve o menor, eu acho que a gente teve o menor investimento em políticas ambientais em todos os tempos da história do Brasil. Mais, né? Corte, né, nos ministérios. Que não fica aquela questão assim, como se fosse uma crítica direta à questão política, porque a gente observa que o gráfico de queimadas, né, ela seguia assim meio que delineado e deste ano subiu assim incrivelmente, né? Houve um aumento. Você até tem vamos dizer assim, que eu pessoalmente acho errado, né? A lógica de levar para determinadas regiões, que tem a ver com a sua primeira pergunta, né? Esse modelo de desenvolvimento. Porque assim, esse processo de levar, né, o desenvolvimento para essas regiões está levando qual modelo, né? Está levando esse modelo, né? É um modelo que como é que se chama? Como é que eu posso dizer? Que cresce, né? E que se fortalece com uma política governamental desse tipo, né? De desmonte assim, só para você estava falando das queimadas, sim, né? Só pra gente pensar. A gente estava por coincidência, observando que as queimadas que estão acontecendo, os pontos que iniciaram as queimadas, de conflito, são naquelas regiões, exatamente naquelas regiões onde você tem conflitos agrários, né? Ou seja, você tem esse modelo de desenvolvimento sendo encaminhado para lá, de alguma maneira, né? Indo através dessa política governamental, né? Favorecendo o desenvolvimento do agronegócio naquela região, e se encontrando com comunidades indígenas que propõem, que se desenvolvem de outra maneira, né, a partir das suas lógicas. E que nesse encontro, né, quando você tem esse encontro do agronegócio, dessa política ambiental ou da não política ambiental, com esse modelo de sociedade, com essas sociedades que têm produzindo os seus modelos, você vai ter conflito, né? E esse governo vem fomentando esses conflitos, né? A gente vê que você não tem nenhuma intenção, nenhuma vontade política de impedir, como um dos outros governos, todos os outros governos, né? Você sempre teve
essa ideia de que o governo deveria ser uma espécie de evitação de conflitos, né? A ação do governo, ela deve servir para impedir as mortes, para impedir os assassinatos, para impedir, para mediar, vamos pensar assim, interesses que são diferentes, interesses que são muitas vezes até irreconciliáveis, né? E isso não vem acontecendo, muito pelo contrário, né? O que a gente vem assistindo é uma política governamental que ouve só um lado, né? Que no lugar dela produzir a mediação, no lugar dela produzir a harmonização, né? entre esses interesses que são, no meu entendimento, eles são interesses que não têm... Esse é um ponto, porque hoje o governo no debate exclui aqui ou é nós ou os comunistas, né? Ou quem é vegano que só come vegetal, né? Não, quem se interessa um pouco pela questão ambiental tá fora, né? É qualquer outra coisa menos patriota, menos nacionalista. Não, ele joga pro campo ideológico, assim, joga pro campo do não debate, digamos assim. Jogar ao extremo, assim. Não sei se desculpa a interrupção. Não, mas é mais ou menos isso, né? A ideia eu acho que são interesses que são irreconciliáveis, né? Você tem o interesse do agronegócio, que é de ter terra devastada, né? Terra sem árvore, terra sem diversidade, vamos dizer assim, né? Terra que serve para soja, terra que serve para boi, né? E o interesse das comunidades indígenas, né? Ou das sociedades camponesas também, que são outros, né? Interesse é um modelo de desenvolvimento, um modelo de pensar a terra, o uso da terra, né? Que é para soja, e devastada, né? Terra sem árvore, terra sem plantas, né? Diversas, né? Terra só para um tipo de produção, versus um modelo de desenvolvimento tanto indígena como das sociedades de pequenos agricultores, como dos quilombola, né? Versus terra, que é para plantar comida, né? Arroz, feijão, né? Terra que é para ter fruta, terra como é no caso da Amazônia, que tem uma diversidade que nós não conhecemos, né? A gente tem muita coisa naquela floresta que a gente não conhece, a gente não consegue produzir conhecimento sobre, mas que as comunidades indígenas que estão lá produzem, né? Então você tem gente lá que conhece planta, que vem sendo, inclusive, roubado, conhecimentos que vêm sendo roubados, né? Das sociedades, de algumas sociedades. Você tem pessoas lá naquelas regiões que conhecem plantas que a gente jamais vai conhecer, né? Porque essas plantas estão sendo queimadas, né? Estão sendo destruídas, estão sendo devastadas, né? Então acho que... Daí, diante dessa questão da Amazônia e tudo mais, as queimadas que a gente viu essa semana, os estudantes ficaram, né, atordoados com isso, porque a falta de conhecimento sobre isso, apesar da mídia, é muito grande. Porque eles não estão divulgando por causa do interesse, né? A mídia joga do lado que mais beneficia ela. E daí a gente estava vendo tudo isso e tudo mais, aí surgiu o interesse da gente falar sobre isso, com quem sabe sobre isso, e daí a gente está aqui para falar contigo sobre isso. Daí eu queria saber se tem como a gente estabelecer uma relação com a natureza, voltar a estabelecer uma relação que não seja destrutiva que a gente está vivendo. Porque a gente está literalmente acabando com tudo. Eu acho que tem sim, eu acho que a gente, na verdade a gente tem que propor um outro modelo de desenvolvimento, né? A gente pode partir do pressuposto, né, e do entendimento de que esse modelo de desenvolvimento capitalista, né, de terra devastada, que produz papel, né? Soja hoje é a produção de papel, né? Commodities, não é comida. Você não come commodities, né? Você não come soja, né? Você come arroz, feijão, carne, fruta, né? Você come... essa soja não, né? Essa soja para ser produzida, se você fez que não, né? Eu tô pensando. Sim, mas essa soja para ser produzida, ela faz com que a gente, durante um ano, ela faz com que a gente dê o equivalente a 2 copos de café ou 3 de veneno por dia para os nossos filhos. Por dia. Soja transgênica, né? Ai, por dia não, gente.
Depois a gente confere os dados e joga ali no link, daí cada um pode conferir. Daí. Não é por dia não, desculpa, eu falei errado, gente, errado. Não, É tudo bem. num ano, o equivalente a 3 copos de água, né? É 3 copinhos de café de veneno, né? É isso que essa soja, né, do agronegócio produz de alimento, né? Que no meu entendimento não é alimento, isso é para produzir outros insumos, né, que não é necessariamente alimento para gente. Em grande parte também exportação. Né? A maioria para esse mercado internacional, né, Mas- e para alimento, para produção de ração, para produção enfim, esse modelo, né, de terra devastada, né, ele precisa ser substituído por um outro modelo, né? A gente precisa começar a parar, e aí tem a ver com a sua pergunta, Ingrid, né? A gente precisa começar a parar de pensar que a terra está aí para nos servir, né? Há de eternamente. Pensamento cartesiano da de modernidade. que o homem é superior Pensamento à natureza, antropocêntrico. né? É antropocêntrico, né? Não, o homem. Nós não somos superiores à natureza, nós somos parte da natureza também, né? E aí também tem outra sabedoria das sociedades indígenas, né? A gente tem sociedades indígenas, por exemplo, que vão trabalhar com a ideia de que nós somos tão parte da natureza como qualquer outras sociedades de animais. Né? Então, por exemplo, a onça, né, no pensamento indígena, ameríndio, no pensamento indígena americano, dos índios que vivem aqui no Brasil, dos índios que vivem nas Américas de um modo geral, são sociedades indígenas que pensam as outras sociedades. Então, isso que a gente coloca na nossa relação com a natureza, né, como nós, cultura, né, os seres humanos do lado da cultura e os outros animais e a natureza de outro lado, algumas sociedades indígenas vão trabalhar de outra forma, vão incorporar elementos daquilo que para a nossa lógica ocidental é sociedade, é cultura, é sociedade humana, né, vão incorporar outros seres nessas categorias que nós chamamos do humano ou da cultura. Né? Então, por exemplo, as sociedades das onças, né, que a gente não conhece, não consegue conhecer, porque se a gente começar a conhecer, nós vamos virar onça também, vamos ficar igual, né? Você tem um antropólogo muito importante que vem discutindo isso no Brasil, ele é muito famoso internacionalmente, chama Eduardo Viveiros de Castro, ele vem discutindo, vou falar um palavrão, que ele vem chamando de perspectivismo ameríndio, né? Essa ideia de uma perspectiva indígena que é diferente da nossa, então, que produz conhecimentos diferentes e estabelece relações com a natureza diferentes. A gente precisa aprender com eles, né? E precisamos aprender com eles a produzir um outro modelo de desenvolvimento. E eu acho que as práticas do bem viver das sociedades indígenas são práticas que nós deveríamos copiar, né? Nós deveríamos aprender com eles, no lugar de levar desenvolvimento para eles, né? Nós devíamos aprender o modelo de desenvolvimento deles. Então acho que a gente precisa começar a pensar em consumir menos, precisa começar a pensar... As ações. Precisamos pensar coletivamente, porque não né? adianta eu individualmente deixar de... Mas coletivamente mesmo, enquanto sociedade, parar de pensar em outros modelos, né? Não do consumo, mas do bem viver. De tirar o homem do topo da cadeia ali, ver que você integra um todo, Isso. né? Isso. Já que você comentou que hoje você foi na aldeia indígena, né? Como que eles estão recebendo todo esse momento, essa informação? E está chegando lá? Como que tá lá, assim? Então, foi uma das primeiras coisas que o seu Domingos, né, que é um senhor já, é um pai dessa família, né, ele é uma família como a nossa, né, um senhor, né, uma senhora, que é a Catarina e o Domingos. A primeira coisa que ele me perguntou foi sobre isso. Ele falou assim: Jaque, como é que tá lá os parentes, né? Você tá ouvindo mais notícias, né? Porque assim, eles recebem as informações como todos nós, né? Pela televisão,
Então são Filtrado informações já. que nem todos que estão aqui acompanhando, né, a nossa conversa recebem, né, são informações muito vazias de conteúdo, que desinformam, né? Então tem gente que está falando que não tem queimar, não, né? Teve um momento que não sei qual veículo de comunicação afirmou que eram raios, né? Aí a gente começou a questionar, né? Assim, como assim raios, né? 85 raios no mesmo dia, caindo em pontos diferentes, né? Da Amazônia, né? E em regiões de conflito, regiões onde está tendo conflito de terra, conflito agrário, é muita coincidência e é muito raio, né? Então ele estava querendo saber dessas coisas também, né? Assim como todo mundo, querendo saber, preocupados, né? Porque a gente está falando são sociedades que são muito irmãs na luta, né? Muito solidárias na luta. Todo mundo, numa comunidade indígena, qualquer das sociedades indígenas que você for conhecer, né? Todos sabem dos malefícios, né? Do agronegócio, dos malefícios desse modelo de desenvolvimento que agora vem sendo estimulado, né? Para cometer crimes, para matar índios. No Mato Grosso do Sul a gente está vendo uma piora na relação, né? Já não era bom, Já né? não era saudável, né? Já era de muita violência, de extrema violência. A gente está assistindo agora essas relações piorarem, né? As pessoas se sentindo à vontade para matar indígenas, né? À vontade para cometer crimes ambientais como esse. Dia 10 e 11 agora de agosto, os empresários do agronegócio, né, denominaram como os dias do fogo. O dia do fogo, né? Eles falaram meio assim, porque eles foram lá e tacaram fogo em tudo porque era deles, entendeu? Era do agronegócio aquilo. E é uma coisa que falam assim na maior naturalidade, sabe? Tipo, vamos fazer um feriado pra isso porque é super normal o que eles estão fazendo. Porque ninguém tá fazendo nada pra impedir. Você até tinha como uma política governamental que eu acho que era equivocada, né? A liberação de determinadas regiões, como a prática da queimada como uma prática com controle, podendo ser feita, podendo ser realizada, né? O que a gente está vendo agora nesse governo ela não ser controlada, né? Você tirar todas as amarras, né? Tudo aquilo que de alguma maneira impedia que essa prática fosse feita em larga escala como está sendo feita agora, né? Então está bem complicado. E eles estão muito preocupados também, acho que como todo mundo, né? Aliás, o mundo inteiro, literalmente, né? Está parando prestando atenção no que está acontecendo no Brasil, né? Assustado, e muitas cidades hoje do mundo se manifestando, né? Vai ter manifestação hoje, amanhã, domingo, talvez semana que vem, enfim, e elas estão crescendo. A gente teve um dado aí que hoje teve paralisações com manifestações em defesa da Amazônia, em mais de 166 cidades espalhadas pelo mundo, né? 33 países diferentes, né? Enfim, são muitas manifestações de apoio. Você vê até uma preocupação do grande apoiador do governo, que é o governo dos Estados Unidos, né? O governo do Donald Trump ali, com preocupação em relação a essas queimadas ali, o presidente da França, o Macron, convocando o G7 ali também com a preocupação internacional em relação a essas queimadas, os ataques à floresta. Então o negócio não é mais só nacional, né? Você observa que, sendo uma propriedade do mundo inteiro, né, como famosa, né, ela é conhecida, então a preocupação não é só aqui, é de todo mundo. Inclusive com ter um grande apoiador do governo, que é o Donald Trump, ali, com a preocupação num Twitter que ele fez, acho que agora há pouco, faz 1, 2 ou 3 horas aí. Né? Você vê uma preocupação do grande apoiador. Parece que o mundo inteiro está preocupado, menos o governo. Menos o governo. Né? Aí você vê uma justificativa ali por fake news, né? Cada bizarrice ali sendo espalhado por mídia social, WhatsApp, Facebook, as ONGs, né? As ONGs, incrivelmente como foi citado nos pontos de conflito agrário ali. Incrivelmente. Para desmoralizar o governo. Foram as ONGs e os raios ao mesmo tempo ali, né? Todo mundo junto contra a Amazônia. Cada hora é uma coisa. Cada hora uma notícia e uma mídia tradicional que também não está informando muito, né? Não está... Está atendendo aos interesses do governo. De alguma maneira está se calando, silenciando, né?
A gente vê a mesma mídia que apoiou ali, não, o que muitos chamam de golpe de 64, outros chamam de revolução, né? A mesma mídia que fez aquele apoio, né, à tortura, o governo de torturadores aí, tá fazendo filtrando as notícias, né, em relação a essa polêmica, a este desastre ambiental. Irreparável, digamos assim. Sim. Com consequências assim futuras, né, com graves consequências, aliás. Terrível. Alguém mais? Alguma coisa, alguma ponderação? Assim, enquanto o governo, né, como essa instância suprema não faz nada, a gente não pode ficar calado, né? Porque a gente também não dialoga com o governo, né? Se eles não estão fazendo nada, o que a gente pode fazer enquanto estudante, enquanto cidadãos? Acho que a gente tem que manter, né? Tentar se manter informado, apesar da falta de informação, mas ir conversar com as pessoas que entendem. Tem um pessoal que discute o clima, né? E aí você tinha me perguntado antes sobre outro modelo de desenvolvimento. Tem um pessoal que discute o clima muito seriamente, fala assim, olha, a gente está com uma previsão de que em 30 anos o planeta vai começar, já está, né? Já está aparecendo catástrofes horrorosas, né? E cada vez mais, e que em 30 anos a gente vai aumentar 3 pontos aí a temperatura, enfim, que vai produzir efeitos muito catastróficos, né? E que isso já é irreversível, né? Que a gente já tinha que começar a pensar, muitos militantes em defesa do clima, né? Enfim, já estão falando que a gente precisava começar a pensar em decrescimento econômico, inclusive, né? Substituir essa ideia de crescimento, né, por uma ideia de não, vamos consumir menos, vamos produzir menos, né? Porque o que a gente produz hoje nesse modelo não alimenta as pessoas, né? Não mata a fome no mundo, né? E é um modelo que produz riqueza só para alguns, uma riqueza concentrada. Né? Quando concentra riqueza e comida, digamos assim, em países extremamente consumidores, como o caso dos Estados Unidos, tu vê ali uma falta extrema de mantimentos básicos falar, né? Em continentes, como por exemplo o continente africano. Quando a gente olha o modo de vida norte-americano, por exemplo, e vê o que eles consideram comida, né? O que eles estão oferecendo de comida para os pobres, né? É fast food, é comida de McDonald's, é comida... Falando em segurança alimentar, a gente pode relembrar um caso ali em 2016, né, de um prefeito aí de uma capital de um polo econômico do nosso país, que ofereceu um projeto ali, ração, né, para morador de rua, comida estragada, velha, processada, entregue a morador de rua, que nem o próprio secretário, né, responsável por aquela pasta conseguiu comer. De tão ruim que era. Quando a gente fala de produção de comida, né, a gente tem que pensar nisso, né? A gente tem que pensar que comida que né? Assim, que riqueza é essa que a gente quer, o que a gente pensa, o que a gente considera riqueza das nações, dos povos, né? Eu acho que são boas vidas, né? Você ter uma vida boa, feliz, né? Se alimentar, né? E produzir alimentos, né? Eu acho que é o essencial para a humanidade hoje. É aquela coisa, ninguém quer comer comida com veneno, ninguém quer comer transgênico, ninguém quer comidas, aquela, como se chama, junk food, né? Coisa do tipo, mas os interesses, né? A quem interessa a produção agrícola em larga escala, né? Com agrotóxicos, transgênicos, né? Devastação, como a gente está falando aqui desde o início da conversa, né? De grandes áreas. A quem interessa? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Como foi citado hoje de manhã numa entrevista, inclusive os governos que passaram, né, e o atual tem informações a respeito desses problemas, não só os governos, como o governo federal, como os governos estaduais e municipal, mas não se divulga, não se trabalha a serviço de quem e do que, né? Do lucro, enfim. É só uma ponderaçãozinha aqui no final. Desculpa, te derrubei de novo. E que eu acho que é importante, assim, quando a gente está falando de produção de comida, a gente está falando de quem faz isso hoje, né? No Brasil, por exemplo. Né? No Brasil, quem está produzindo comida são as pequenas comunidades, né? Os pequenos agricultores que produzem comida, né? As mulheres, principalmente, porque quando a gente fala de produção de comida, de alimento e de riqueza, e isso para mim é riqueza, né? Você está falando de produção de diversidade. E riqueza, para mim, é ter muito de várias coisas, né? Que é o oposto do que o agronegócio tem. Ele tem muito de uma coisa só, né?
gente está falando de ter várias coisas, né? E saudáveis. E saudáveis. E quem faz isso hoje, né? Por exemplo, a gente tem uma prática que também é uma prática que a gente herdou das comunidades indígenas, porque a gente herdou muito, né? Principalmente a agricultura familiar tem muito essa relação, mesmo sem perceber, né? Com essa herança que a gente, com esse aprendizado que a gente fez das sociedades indígenas, que é a prática de produzir diversidade na plantação. Então tem uma professora minha até, foi minha professora na graduação, que chama Manuela Carneiro da Cunha, uma antropóloga. Ela vem estudando a forma como as comunidades indígenas produzem mudas, né? Então assim, que é isso que a gente faz. Você vai na casa de alguém, vou lá na casa da Neuci, e ela tem um monte de plantinha lá e eu não tenho as plantas que ela tem lá. Aí eu vou lá, Neuci, eu posso pegar essa mudinha aqui, ela me dá a mudinha, quando ela vem aqui ela vê as plantas. Essa troca de muda, troca de semente, né? As mulheres são responsáveis por isso nas sociedades indígenas, por produção de alimentos. Elas são muito valorizadas por isso, por essa tarefa, que é uma tarefa muito importante socialmente. As mulheres são responsáveis por isso na sociedade, na nossa sociedade também, as mulheres agricultoras, mas elas não são nem um pouco valorizadas e não são nem um pouco reconhecidas por esse trabalho maravilhoso que elas fazem. O que a gente tem de produção de riqueza está na mão dessas mulheres, né? Mulheres que produzem alimento, né? As nossas mulheres agricultoras, né? As agricultoras que têm lá a sua horta, que alimentam os filhos com essa comida, né? Que ela produz na casa dela, com a batata doce que ela planta, com a couve que ela planta, com chuchu, com a abobrinha, com arroz e com feijão, né, que ela planta lá, com a galinha que ela cria, né, com o ovo dessa galinha livre e feliz, né, que ela produz. Mas o engraçado é que mesmo, né, esse pequeno agricultor, porque eu venho dessa realidade, e da cidade que eu vim, tem aldeias indígenas muito próximas. Mas mesmo assim existe uma grande distância entre a comunidade indígena e a comunidade, a cidade, os pequenos agricultores ali em volta, porque eles veem os índios como uma ameaça. Eles não... E assim, a minha questão é como que poderia diminuir essa distância, você conseguir fazer com que um enxergue o outro com esse olhar de empatia. Putz, muito legal o que você perguntou, porque assim, ó, eu vou te dizer, essa rivalidade e essa hostilidade, ela tá muito presente, a gente tem muito preconceito, né, em relação... tem um monte de preconceito envolvido aí, por exemplo, o pessoal da cidade tem preconceito em relação ao agricultor. Do mesmo tipo... Mas depende tanto, né? Que nem então, mas do mesmo ideia, né? Mas se soubesse que não do mesmo tipo de preconceito que alguns agricultores têm em relação aos indígenas, né? Um medo então, até você às tem, vezes. Você tem essa ideia de que, por exemplo, a ideia urbana da cidade, de que o agricultor que está lá na terra, ele é atrasado, ele não, sabe, ele não se modernizou. Não, atrasado é esse pensamento. Muito todo o preconceito. Aí esse pequeno agricultor... É tomado sempre pelo agricultor. Sabe aquela discussão da lógica do pequeno poder, né? Então assim, esse pequeno agricultor que sofre preconceito com relação aos homens da cidade, às mulheres da cidade, né? Olham para eles com preconceito. Eles olham para os indígenas também com preconceito. Bom, mas eu estou melhor que os indígenas. Lá os indígenas... Então você tem uma reprodução do preconceito, né, que tem a ver com esse modelo de vida que a gente está falando. É um modo de vida que é um modo de vida que não é um modo de vida orientado para acumulação de bens, para, sabe, eu vou juntar dinheiro. Então, quando você começa a pensar em juntar dinheiro para comprar carro, para comprar máquina de lavar roupa, não que a gente não tenha que ter, mas quando é isso que vira a sua vida, né, tudo aquela ideia, aquela lógica, né, do campo, ela se altera, né? Então, assim, o que a gente tem? Um preconceito, né, que vai se reproduzindo, ele vai da cidade para o campo, do campo para os indígenas, vai indo, né, nessa dinâmica, uma reprodução de preconceitos, né, de achar que o que está vindo de lá é coisa de pobre, né? E você tem também
agora piorado, né? Eu acho que com esse discurso de ódio, uma quebra de relações que existiam antes. Porque, por exemplo, em Guaíra, aqui perto da gente, você tem um número enorme de aldeias indígenas, acho que tem umas 13, 14, e é um número variável, porque essas aldeias, a lógica guarani de ocupação dos territórios, ela também é diferente, ela não é fixa, que fica aquela ideia das aldeias de outras comunidades, né, de outras sociedades indígenas que tem aldeia fixa, né, tem uma lógica diferente, que seria uma outra discussão aí, né, mas em Guaíra, quando começou os conflitos, faz acho que uns 7, 8 anos, esses conflitos começaram a se acirrar, né, antes deles se acirrarem, você tinha uma relação muito, como é que se diz, de amizade, uma relação muito próxima dessas famílias, mesmo das famílias urbanas que moram em Guaíra, com algumas comunidades indígenas que estão muito próximas à cidade lá, de levar o filho para benzer, né? Assim, falando de práticas que todos nós conhecemos, das nossas avós, das nossas mães, né? Que é essa mesmo, o filho tá com dor de barriga, tá doente, vai lá na aldeia, ver se a dona Catarina tem uma ervinha e um chazinho e ia buscar o chá lá, né? Então as mulheres indígenas comentam muito isso, que antes desses conflitos e do preconceito e do ódio aumentar, elas iam procurar né? As mulheres da cidade e as mulheres agricultoras procuravam as mulheres indígenas para trocar chá, né? Para fazer para benzer os filhos, né? Então assim você tem, é impressionante, isso para mim foi muito, muito impactante. Eu cheguei uma vez lá em Guaíra, tinha uma foto de uma família alemã, né? Bem alemã mesmo, só todo mundo cor de rosinha, loirinho, de olho azul, né? No altar lá da casa de reza Guarani. Aí eu falei, mas de onde, que família que é essa, né? Eu perguntei. Ela falou assim, é uma família que vem pra cá sempre, essa criança aqui. Ela conta essa história de que a criança da foto, ela benzeu, porque estava com uma doença que ninguém descobriu o que era. E que aí todo ano a família vai lá, a criança sarou, né? Aí todo ano elas vão criar um vínculo, tal, um vínculo muito amoroso, inclusive, né? Assim como é o meu vínculo com essa família que eu acompanho, né, que me deu nome, né? É um vínculo que a gente acaba se apaixonando, né? Porque são pessoas maravilhosas, né? São pessoas que vivem de um jeito impressionante, né? De um jeito lindo. Tem muita gente que vai criticar, né? Que vai falar assim, já que fica aí falando dos índios, falando que a vida deles é boa, eu queria ver ela lá, né? Carpindo, ou morando sem máquina de lavar roupa, essas coisas, né? Mas eu acho que a gente, assim, quando a gente está falando desses outros modos de vida, a gente não precisa necessariamente, vou fazer igual, né? Vou ser igual, então eu vou... Não, a gente precisa aprender com eles essa relação. Tem muita lição para esse filme. Essa relação de cada. Isso, essa relação mais harmoniosa com a natureza. Essa relação... respeito, né? Esse olhar de nós fazemos parte, não somos os donos. Somos o centro. Exatamente. Porque essa ideia de dono da terra, por exemplo, né? Não tem nada a ver com o pensamento guarani. Os Guarani não entendem como que alguém, uma pessoa, pode ser dona da terra. Só quem é dono da terra é Deus, é Nhanderu, né? Ele que fez a terra e deixou a terra aí, para a gente viver nela. Não tem que ter dono, eles não entendem a ideia de ter dono, né? Do dono da terra, dos donos da terra. Acho que a gente precisa aprender muito com eles. Muito mesmo. Daí caminhando para o final já, né, que a gente já falou demais, a gente já falou desse discurso de ódio, né, em meio da polarização da nossa sociedade agora nesse governo, né. E daí, enquanto o governo e os apoiadores acham que a Amazônia não serve mais para nada, que é só para plantar e agronegócio... E o pulmão do mundo é o oceano, né? Mais as águas, enfim. E daí tem a gente, né, o oposto, as esquerdas, né, que acham que a Amazônia não, que ela é muito importante, que a gente precisa cuidar e preservar. Mas como é que a gente faz isso se a gente não tem o apoio de grande parte da sociedade
sociedade, porque grande parte da sociedade ainda dá ouvido ao governo, entendeu? Então a gente se sente meio assim, Sem saber o que fazer. sem saber o que fazer, porque você não tem apoio, assim, de uma instância maior. É nós por nós. É muito É difícil. assim. Eu acho que a gente vai ter que buscar o nosso caminho, né? Vamos ter que mostrar, né? Pra falar, descobrir os nossos meios de comunicar isso, então, né? É assim, né? O boca a boca aqui pra passar. Esse trabalho que vocês estão, esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo, né? Que eu acho que é um instrumento de comunicação muito importante, a gente conversar com as pessoas, né? A gente falar o que a gente pensa, a gente produzir conhecimento nosso, né? No sentido de a gente está produzindo informações também, compartilhar essas informações, né? Eu acho que a gente não pode se abater, né? A gente tem um governo turbulento, a gente tem um governo de extrema direita, um governo intolerante, né? Um governo que, assim, tenta inverter, inclusive, a própria lógica do pensamento, da produção de conhecimento, do pensamento científico, né? Aqui da vida especialista, né? Cientista, o que eles sabem? Já disse no WhatsApp lá. Desacreditar esse pensamento, né? E colocar um pensamento no lugar que é esse que você falou, né? Muito ruim, muito, enfim, destrutivo, né? E o nosso papel é estar na frente, estar na rua, fazer rodas de conversa. Trabalho de formiguinha. Trabalho de formiguinha é bom, porque as formiguinhas são muitas, né? Elas são pequenininhas, qualquer um vai lá e pisa, tal, mas elas são muitas, elas não param de crescer. Né? Elas já foram um problema como é que era? Do Policarpo Quaresma. As formigas acabam com o Brasil, né? Ou enfim, ou a gente acaba com a formiga acaba com o Brasil, enfim. Ela já foi, e elas não acabam, elas estão aí, o nosso trabalho tem que ser esse, né? De formiguinha e de não desistir. Como que Raul falava? A gente é mosca na sopa. A gente tem que continuar forte, né? E eu acho que o importante mesmo tá dialogando com as pessoas, encontrar formas de conversar, né? Eu acho que isso a gente vem fazendo, né? E usar todos os espaços que a gente tem para fazer isso, né? A gente tem que continuar fazendo isso, tem que sentar, tem que levar papelzinho, fazer um panfletinho, né, sobre a importância da Amazônia, né? Tem que fazer um panfletinho sobre o porquê que a gente acha que o lugar do petróleo é embaixo da terra, tem que parar, tem que começar a pensar em outras formas de produção de energia, né, em outras formas de produção de abandonar o plástico de vez. Começar já tem medidas crescendo a usar no exterior que divina, a gente tem que olhar para lá e pensar carne também, né? Isso. Sim, começar a pensar socialmente isso tudo. Né? Não adianta a gente fazer isso sozinho, né? A gente tem que fazer junto. Mas já é um começo, como as formiguinhas né? fazem juntas, né? Já é um começo, mas a gente tem que convencer as outras pessoas, tem que conversar com as outras pessoas. Eu acho que a única forma de derrotar esse governo, né, é conversando, né, e convencendo as pessoas de que o amor, né, um projeto amoroso, um projeto político amoroso, um projeto político feminino no sentido de amoroso, não dessa racionalidade que só vê dinheiro na frente, um projeto político amoroso pode substituir esse projeto de ódio que a gente tem aí, né? Então acho que é o único caminho que a gente tem. Construir esse projeto, construir juntos esse projeto e apresentar esse projeto, dialogar, apresentar para o resto da sociedade. Né? Acho que é a nossa tarefa. Né? É a nossa tarefa, nosso trabalho. Tá, como a gente citou os indígenas, só para encerrar aqui, né? A gente citou os indígenas, a gente vai fazer uma conversa bem legal com o Marcelo Grondin, né, marido da Moema, no sábado, amanhã, dia 24, e a gente vai abordar esses temas, principalmente a respeito do genocídio indígena promovido na América Latina, né, ali que no livro dele vai estimar cerca de 19 a 20 milhões de mortes, né, provocadas durante o processo colonizador aí, na América Latina. Então, fica aí a sugestão do livro também, o Genocídio Indígena, né, por Marcelo Grondin. Então, eu acho que é isso. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, só agradecer. Eu vou pôr no link do livro. Beleza? Obrigada, Jorge. Valeu. Obrigada, gente. Obrigada.